Olá, olá, tudo bem? Bom dia, bom dia para quem tá na live e olá para quem vai assistir depois. Mais um Reflexões do Morar. Hoje nós vamos falar sobre o mundo é a nossa casa. Muito legal porque a gente vai falar com o Nietzsche. Eu tive a oportunidade de estudar filosofia com Nietzsche e ele traz esse conceito da fenomenologia de que o mundo é a nossa casa, né? E que a casa é uma parte desse mundo. A casa que nós moramos é uma parte desse mundo. É uma doação que o mundo nos dá, um lugar para a gente poder descansar, refletir, enfim, descobrir quem somos depois de, enfim, nos aventurarmos pelos desafios do mundo. Estou em Florianópolis hoje e tá um friozão aqui. Chamando o Nietzsche, entrando. Oi, Nietzsche, Olá, bom dia, Fábio. tudo bem? Olá, tudo? Tudo bem, sim, senhor. Obrigado Foi por. mais fácil, foi mais fácil do que parecia. Eu estava aqui todo aflito, É esperando. intuitivo, né, Nietzsche? Eu já fiz isso, mas eu nunca guardo. Na verdade, é por isso também. Não é que é uma grande. Quer dizer, é uma novidade, porque eu não faço isso toda hora, mas e não tenho familiaridade mesmo, né? Eu não habito aí. Já começamos com o Não, nosso tema. não Hã? habitava, né? Não habitava, mas já Não está habitando. habitava, né, Fábio? Agora comecei a habitar esse pedaço do mundo que me convida a entrar nele desse modo. E aí então, eu já vou começar falando, tá? Aí Claro. então tá bom, eu vou inaugurando, digamos assim, um novo quarto, um novo espaço na minha casa, né? Que é esse habitar esse tipo de relação que nós podemos ter através do Instagram, através, né, do celular, do computador, sei lá eu, tá? É interessante isso, né? Nietzsche, vamos supor que a gente nunca tivesse se falado e a gente tivesse se encontrado num bar, ou num bar, ou num evento assim, desses descontraídos. É, e E você falasse você é assim, muito, você é malandro, Fábio. Você já. Então vai, fala aí, fala aí. É que eu tô aqui assim, abusando do bachelar, você começa a falar, eu começo a imaginar o que bom, você vamos vai lá. sugerir. Eu tô Vai. no bar, eu tô tomando o meu uísque, meu shot de uísque, e aí você fala assim, olá, tudo bem? A gente começa a conversar e você pergunta para mim, bom, mas o que você faz da vida? Fala, eu sou um designer de interiores, eu cuido da casa das pessoas, eu tenho uma construção estética, né? Eu atendo as pessoas que fazem uma construção estética ao seu redor, e aí eu ia falar assim, e você? Né? Então, quando eu falasse você, é, eu entendo que você ia falar que você é um psicólogo, professor. Tô indo bem ou não? Sim. Hã? Tá Mas, indo ótima, não, muito bem, vai em frente, Fábio. mas como que a gente vai. E aí você falaria assim, porque eu estudo a fenomenologia. É isso que você ia falar para mim? Ah, sim, sim. É. Nietzsche, é isso que eu quero saber. O que é a fenomenologia para os leigos, para as pessoas que não são os profissionais da sua área? O que eu poderia explicar a fenomenologia para os cidadãos comuns que estão aí pelo mundo? É considerar que aquilo que eu, como cidadão comum, né, percebo o mundo, me relaciono com o mundo, faço contato, é uma das formas verdadeiras de eu, através do meu modo de ser, revelar o que o mundo é. O mundo, as pessoas, as relações.
né? É uma das maneiras com as quais eu, pessoa que estou no mundo, eu, pessoa que sou do mundo, tal como os outros, as outras pessoas também são do mundo, cada um de nós, a cada momento, tem um modo de se abrir ou de ser provocado pelo mundo, pelos outros, ou de provocar o mundo, provocar os... Essa abertura que nós somos naquele momento faz com que o mundo se mostre de um determinado modo, que é o mundo ele mesmo. Isso que é o importante. O importante afirmar, reafirmar, é que cada forma de presença nossa no mundo mostra a objetividade de ser do mundo, dos outros e até a nossa. Fenomenologia é o esforço de compreendermos, no caso, na minha área de trabalho, né? A fenomenologia tem a ver com o modo de ser do mundo enquanto ser humano, tá? E aí o que eu percebo é que quando eu me abro para o ser humano tal como ele se mostra, eu percebo que ele tem aspectos que são como as pedras. Como as pedras. Ele tem aspectos como fossem forças do universo. Tem também. Tem aspectos que é como de formigas, de minhocas, de plantas. Tem. Mas tem alguma coisa no homem que faz com que ele seja diferente de todas essas entidades, tá? E isso que eu vou percebendo, é o que faz parte da minha forma de trabalhar, é perceber que o ser humano é existência. Algo que é específico dele. Claro que nós, atualmente, usamos a palavra existência para tudo que é, né? Uhum. Para formiga, para agulha, para cadeira, para qualquer coisa existe. Tudo bem, não vamos discutir isso agora. Mas no seu sentido mais próprio, existir quer dizer existere, ser, estar voltado para fora. Para fora de quê? De si mesmo. Não é fantástico isso? O ser humano é o único ente, entre todos os entes conhecidos, né, cujo modo de ser no mundo, com os outros, consigo mesmo, é um modo de ser sensível ao que é diferente de si mesmo. Nossa, ele é tocado, ele é mexido, ele é solicitado, ele é chamado, né? Claro que isso vai fazer com que ele reaja, né? Ele responda de diferentes maneiras, em diferentes momentos da vida e diferentes pessoas, né? Mas, assim, o que é fenomenologia é se aprofundar, então, no fenômeno ser humano, né? E fenômeno ser humano como um ponto de partida e mais muito fundamental é de que esse objeto de estudo que é o ser humano para a fenomenologia é um ente que é modo de ser existência. Então, Nietzsche, se eu trouxer isso para a vida cotidiana, existir seria eu estar exposto ao mundo, me deixar ser tocado pelo mundo e contemplar... Inevitavelmente. E contemplar O quê? Existir seria eu me deixar ser tocado pelo mundo. Maravilha, maravilha. Pessoal, ó, tá vendo? É só conversar com alguém mais aberto, no sentido que não está fechado na ciência muito determinista, que no seu caso é você, Fábio, que é uma pessoa ligada à arquitetura, ao espaço, né? Você é um escultor do espaço, se você me dá licença. Uau, obrigado, falar assim. Mas é mesmo, né?
é que você logo já percebeu. Qual foi a palavra que você usou mesmo? Que eu fiquei assim, nossa, é isso mesmo. Existir é eu me deixar ser tocado pelo mundo. É isso? E é isso. E contemplar seria eu me reconhecer nesse mundo e trazer essa informação para dentro de mim? Seria isso? Para dentro de mim, mas eu como intermediário. Um dos intermediários entre o mundo e os outros. Então, a contemplação, que é, por exemplo, realizada por você no seu trabalho também, né? É assim, é algo que, pela sua sensibilidade, por toda a sua história vivida, Fábio, faz com que você, com o seu olhar, com aquilo que toca, você perceba aspectos do mundo absolutamente inéditos para um olhar que não se coloca desse jeito, que não se deixa nem percebe quando esses aspectos do mundo chegam, né? E aí você passa para os outros homens e diz assim, silenciosamente, diz assim, olha, o mundo também é isso, né? Olha, vamos entrar em contato com, na verdade, a grande mensagem disso, Fábio, é assim, nossa, as possibilidades de ser daquilo que é são infinitas. Isso é fantástico, né? E são É infinitas, fantástico. mas não é porque o homem inventa, não é isso. É que, de acordo com a sensibilidade de cada ser humano, que vai se dando no decorrer da existência dele e na história de todos os seres humanos, né? Sabe? O mundo vai se mostrando em peculiaridades de ser do mundo absolutamente inéditas, né? Então, assim, Que fantástico. olha só, a tarefa do ser humano é essa responsabilidade que quando ele não cumpre, ele vive a culpa, uma culpa existencial bem forte. A tarefa é pura e simplesmente ser aquele que vai trazer à luz as possibilidades infinitas de ser do mundo. Gostou Então, dessa? gostei, Nietzsche. É lindo. Ô, Nietzsche, e quando eu resolvo, não eu, Fábio, profissional, mas quando eu, ser humano, resolvo que eu vou construir a minha casa a partir de um senso, de uma construção estética, né? Eu vou usar um método, eu vou usar um caminho para, né? Eu vou usar... Método. Eu assisto suas Pessoal, aulas, né, Nietzsche? pessoal, pessoal, ó, escute, o Fábio, ele, assim, nós já temos um certo contato, né? Desde há 2, 3 anos atrás até mais ou menos recentemente, e eu acho que isso ficou bem legal. A sua colocação foi ótima. Um método que é um caminho para, né? Isso. Meta-odós. Então, eu entenderia que decoração não é simplesmente eu encher a minha casa de objetos e de peças, mas que decoração poderia ser, que essa é a minha ambição. Ambição também é uma palavra sua, Nietzsche. Essa é a minha ambição. Que a decoração se torne um método construtivo de ser, de existir Uhum. no mundo, né? E de colocar ao nosso entorno esses objetos com um sentido maior do que ter, do que Isso, simplesmente isso é. ter. Isso, e esse sentido maior, não sei se você ia continuar falando, né? O sentido maior quer dizer assim, a casa em que vivemos, ela é uma das expressões do nosso modo de estar no mundo, de ser no mundo, né? Mas de ser no modo mais próprio e íntimo de cada um de nós, né? Mas, Quer Nietzsche, dizer, quando foi. eu determino que eu vou usar um método, isso deixa de ser aleatório e passa a ter Ah, uma sim, ordem. exato. Passa a ser algo que eu vivo assim durante muito tempo, uma reflexão para ver que aspecto, que cor, que objeto
vai expressar aquilo com que eu me identifico como pessoa, né? No caso do que diz respeito à minha casa, né? É isso. Não sei se é isso que você estava E aí o querendo. método, o que ele passa a ser? Uma ferramenta de aproximação, de reconhecimento do Isso. mundo. Mas a palavra método é aproximação. Sabe por quê? Porque método vem do grego. Não pense que eu conheço alguma coisa de grego, não, mas algumas coisas eu acabei sabendo. Não sei porra nenhuma de grego. Mas assim, a palavra método é grega, a origem, e quer dizer, como eu falei há pouco, é meta-odos. Odos é caminho, ou odos, eu não sei a pronúncia certa. E aí, caminho para uma meta. Né? Aí, meta, tanto no grego quanto no português, tem o mesmo sentido. Veja só. Então, método é você chegar ao lugar que você pode chegar quando você procede de um certo modo. Né? E aí eu vou juntar com fenomenologia. Fenomenologia é a preocupação de perceber qual é o caminho próprio da existência de cada uma das pessoas. No caso da filologia, ligado ao ser humano. Olha só, o método, isto é, o caminho para chegar até uma pessoa, é absolutamente único, né? E nós, então, no nosso trabalho como pessoas ligadas à existência das pessoas, portanto, das pessoas, precisamos realizar um trabalho único, desafiador, demorado, de ver qual é o mapa específico do lugar onde mora esta pessoa, esta. Qual é o lugar dela no mundo e como é o mundo dessa pessoa. Entendi. E claro, ficou. Foi. Então, por exemplo, quando eu estou construindo quando eu estou fazendo esse habitar estético ao meu entorno, eu estou cuidando do meu mapa. Eu estou cuidando dessa relação com o mundo. Isso. Acho que você, como profissional, eu vou falar uma coisa que eu não sei se você vai concordar, porque eu não sou da sua área, né, de trabalho, né? Mas eu imagino assim, que quando você vai realizar um trabalho para a casa de alguém, né? Não sei se é essa o exemplo é o melhor. Aí, nesse seu trabalho, você vai se preocupar de perceber, através de conversas, através de observações suas, qual é o modo de ser desta pessoa, a partir da qual, com esse modo de ser dela, que se mostra para o seu acompanhamento e para suas observações, que tipo de design pode ser oferecido a ela de tal forma que ela se sinta em casa. Sabe? Não sei, fui claro? Foi. Agora, o Nichan, existe um risco, né? Se eu estou fazendo essa construção para alguém, eu preciso trazer esta pessoa para essa responsabilidade. Senão essa interpretação sempre vai ser uma visão minha do mundo, uma visão... Exatamente, claro. Por isso que é preciso, sem dúvida, o tempo todo, uma conversa, um diálogo seu com essa pessoa. Isso mesmo. Tipo, essas coisas bem corriqueiras, né? Ô, seu Zé, é isso aqui? O senhor gosta disso? Ou Dona Maria, a senhora gosta, sabe? Uma coisa assim, como, sabe? É, Algo que é simplista assim, você acha mesmo? Você acha que pode ser, pode. Eu acho que você, como arquiteto e designer, vai poder sofisticar isso que nasce na simplicidade da pessoa, né? Mas sabe, você vai conseguir, né, construir um espaço que vai assim, é a essência daquilo que aquelas pessoas vivem numa maneira mais simplista, né? Sabe? É isso. Nietzsche, e depois eu estava lendo um texto seu que, para quem tiver aqui se interessar, é só colocar na internet O Mundo é a Casa do Homem, que é da onde veio o título dessa live, né? Você fala que a casa ela é o centro entre o mundo e o homem, que ela tem esse poder centralizador. Isso.
E aí, essa construção, você consegue falar um pouco por que a gente tem essa... O ser envolve essa construção onde eu trago as coisas ao meu redor, que é ser, que faz parte da construção do ser? Da construção de ser, eu como ser humano, você está falando? Exatamente. Uhum. Não, porque eu trago isso, assim... eu trago isso porque é o seguinte, a decoração, na sua história, ela vive um pouco a história que separava ricos e pobres, né? Ela vive esse lugar aí onde eu estou querendo jogar luz, né? Onde eu estou querendo mudar essa ideia, né? Então, a decoração ela não é um lugar que separa o rico dos pobres, né? Mas a decoração, ela sim pode ser um método onde eu passo a trazer ao meu redor, a partir desse movimento de trazer as coisas ao meu redor, eu trazer coisas que sejam pertinentes ao meu ser. Agora, essa constituição do homem de trazer as coisas ao redor, isso vem o quê? De um egocentrismo, de um movimento... Da onde vem isso? Não. A essência vamos dizer mais assim, ou menos assim, por que a gente enche de coisas ao nosso redor? É isso, pronto. Por que a gente tem esse costume de encher coisas ao nosso redor? Por quê? Porque com isso nós vivemos uma identificação nossa, nos encontramos conosco mesmos através desse mundo ao nosso redor, que é um mundo do próprio mundo. Na verdade, a casa e o modo como a casa de cada um de nós é um presente do mundo a cada um de nós, né? Sabe? A casa não é algo fora do mundo. Ela diz assim, a casa diz, né? Diz assim, aqui é o lugar em que você pode encontrar duas coisas. Um trabalho de voltar a se encontrar consigo mesmo e descobrir novas possibilidades de ser você depois dessas longas caminhadas durante o sol e durante a noite pelo mundo, coisas que você viveu, mas que ainda elas não foram elaboradas e testemunhadas por você. Você vai fazer isso ao parar, né? Parar é estar em casa, tá? Aí você vai perceber aspectos de quem você é através da sua viagem cotidiana pelo mundo, né? Com os outros, com as coisas, com os acontecimentos, né? Mas a casa tem uma outra peculiaridade que também é digamos assim, uma doação do mundo. Ela é o lugar onde eu encontro a possibilidade do repouso. Repouso, essa palavra parece muito, tô com sono, eu vou dormir, né? Tô com sono, tô cansado, eu vou sentar e ficar um pouco quieto. Não é isso, não é, quer dizer, é claro que é isso, mas num nível existencial, o repouso quer dizer, e a casa me oferece isso, eu posso me soltar, eu posso me despreocupar de me proteger, porque eu estou sendo da forma mais autêntica minha. Por isso eu não me sinto inseguro. O se sentir seguro é ser fiel a si mesmo. Gostou dessa, Fábio? Isso se chama... Mudo. Não sei nem o que falar. Ai, Fábio, repousar é muito mais importante do que parece, sabe? Ele tem um significado existencial em que eu posso me soltar, eu posso confiar de que eu tenho a absoluta certeza de eu ser eu, sabe? Na forma mais autêntica que eu sou até esse momento, né? Aí eu encontro na casa um momento em que eu posso
não ficar preocupado em fazer isso, fazer aquilo, tal, que também é importante, é parte da nossa tarefa na vida, né? Mas o repouso é descansa, durma. Uma coisa, por exemplo, que nós ouvimos muito hoje em dia, né? Acho que você também ouve, né? Nas conversas nossas, o quê? Eu não consigo dormir, eu preciso tomar pílula, eu acordo durante a noite não sei quantas vezes, não é assim? O que isso quer dizer? Quer dizer para mim, no sentido bem amplo, né? Quer dizer assim, eu ainda não realizei de uma maneira própria a minha tarefa existencial. Zé, estou devendo a mim mesmo algo a ser feito. Por isso que eu não tenho o direito natural de dormir, enquanto eu não realizar de uma maneira, que quer dizer isso? Eu estou no mundo de uma maneira não minha, não própria, não autêntica. Eu estou fazendo o que todo mundo faz. É o que dizem que é bom para fazer. Sabe como é? Não quer dizer que as coisas que eu faço sejam ruins, não quer dizer isso, mas assim, mas elas passaram pelo crivo seu, né? De que você se identifica e você realmente precisa fazer isso que todo mundo faz. Será que para você fazer, estar presente na vida, no mundo, não, será que não pode ser uma outra coisa? Aí, você fazendo essa outra coisa, eu te garanto, é o melhor sonífero do mundo. Ô, Nichan, ainda bem que você parou porque eu ia chorar já. Não, porque assim, como a gente é É, alienado dessa responsabilidade, né? Como a gente se aliena disso, não? Porque é só isso, né? é, É só isso, né? muito. O resto Isso. é acessório e é como se a gente estivesse carregando muitos acessórios, né? E Isso. que importância tem essa casa, né? Para hoje. É. Nietzsche, o que significou ficar em casa nesse momento? O que significou esse retorno à casa, esse ficar trancado em casa? O que significou para o homem Ah, isso? aham. Uma boa pergunta. Eu acho que nem tudo está muito claramente percebido, eu acho, Aham. sabe? Percebido, pensado, concluído, sei lá, Não, não sei. estamos em elaboração, correto? Em elaborar. Isso, Estamos em isso. elaboração. Mas o que Mas significou no sentido de se voltar a casa é eu entrar em contato comigo, é eu ser, né? E estar livre desse, desse excesso de cargas que a gente traz para atuar no mundo, voltar para casa assustou muito as pessoas. Elas ficarem com é, elas mesmas, deixou todo mundo muito instável. Eu chego a dizer que não foi o vírus o responsável por isso, mas foi as pessoas se olharem através dos seus símbolos que elas juntaram ao seu redor e perceberem partes delas que não falavam mais com elas. Eu não sei se é assim. é, é E, isso mesmo. e o que foi esse retornar para casa, esse ficar em casa? Eu acho que uma oportunidade, eu estou dizendo como uma das possibilidades, tá? Claro. Mas é uma oportunidade de você se olhar, se não tiver, comprar um espelho e fazer com que o espelho mostre para você quem você está sendo agora, com a vida que você viveu até agora, né? A casa, nesse sentido, sem perder o significado que nós até agora falamos da casa, ela é a oportunidade também, quando falamos de intimidade, né, de eu perceber qual é a natureza da minha presença na vida, né? Sabe? Claro que na maior parte do tempo, pelo menos é o que eu tenho observado, não sei se é bem isso, né? Porque acho que não tem ainda uma pesquisa mais direcionada com todas as pessoas. Mas o que eu percebi também em nós todos, em cada um de nós e numa certa proporção, de que ficar em casa nessas circunstâncias é viver algo
que me tira a possibilidade de eu estar realmente na vida, sabe? É como se a minha vida fosse toda ela aquela que eu vivi antes da pandemia, sabe? E que viver o recolhimento não é viver uma oportunidade de eu refletir sobre eu e a minha vida, não. Ela é a retirada da minha possibilidade de continuar sendo quem eu tenho sido até então. Só ficou muito, não sei se só, mas acho que a maior parte eu vivo o recolhimento em casa como uma perda, não como uma oportunidade de viver, de refletir, de perceber o como eu tenho vivido até hoje. Entendi. Por isso que veio essa sensação de estranhamento, de revolta, essa sensação Isso. desconfortável, porque nós É. tivemos a Então, perda. agora, tem pessoas, agora eu vou falar sério e vou brincar, tá? Assim, tem pessoas que detestam usar máscara, né? Eu acho que essas pessoas, e detestam ficar em casa, né? De uma maneira legal, né? Ficar em casa não assim fechado, mas assim cauteloso, né? Cuidadoso, tal, né? Você sabe de quem eu estou falando. É, acho que todos aqui que estão nos acompanhando também sabem, né? Mas isso é uma dificuldade que estas pessoas vivem de se depararem consigo mesmas, sabe? Porque elas nem têm espelho em casa, elas Com certeza. extirparam todos os espelhos, né? Porque o que o espelho vai mostrar, o espelho não tem compromisso conosco. O espelho é uma instância além de cada um de nós, mas se nós nos colocamos à frente dele, ele nos flagra, né? E nós não conseguimos ouvir. Ele é cruel. Ele é cruel, Não, eu é diria que ele não cruel. é cruel, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Olha lá, caiu a nossa live e aí eu tô voltando, esperando as pessoas voltarem com um papo super animado com o Nietzsche. Nietzsche e sua forma de ver o mundo a partir da fenomenologia. E aguardando ele entrar aqui. Vamos lá, vamos aguardar o Nietzsche entrar. Por favor, Dani. E aí, estão gostando da conversa com o Nietzsche? Interessante, né? Fenomenologia, sem rótulos, sem ter, né? Só ser. A gente fala tanto nesse momento que a gente tem que voltar a ser, mas a gente desconhece o que é ser, né? A gente perdeu essa fórmula, se é que existe uma fórmula, né? De sermos nós mesmos. Para quem gostou do Nietzsche, Nietzsche tem um grupo de filosofia que ele ministra que é demais. Ele faz leituras de Bachelard, que é um fenomenólogo, né, que, enfim, que escreveu vários títulos. E o Nietzsche administra aí, faz essa coordenação do grupo, que é sensacional. E eu recomendo. Ali perto do bairro do Sumaré, eu acho. Mais ou menos. Estação Vila Madalena do metrô, São Paulo. E eu recomendo, são encontros, enfim, onde se discute algum livro. No meu caso foi A Poética do Espaço, do Bachelard, que tinha muito a ver com a construção do meu mestrado na época. E o Bachelard faz essa construção da casa, do ser e da casa que nós moramos, e de uma forma suave, divina, poética, né? Enfim, a Poética do Espaço é o nome do livro, já diz tudo. E fala muito dessa construção de quem nós somos.
E a minha ideia é trazer essas várias dimensões do morar, né? Porque eu acho que a gente está tão relacionado com o ter, com o mundo físico, com ter as coisas, né? De repente parece que tudo ao nosso entorno, principalmente quem mora na cidade, nas grandes cidades, passou a se relacionar, passamos a nos relacionar só com esse verbo ter e por mais que a gente leia, entenda e procure se conhecer, o ser ficou um caminho desconhecido, né, à nossa frente. A gente sabe que tem que meditar, nós sabemos que temos de nos exercitar, mas o que seria essa essência do ser? E o Nietzsche traz isso de uma forma suave, né? Não é muito suave não, às vezes ele dá um tapa na nossa cara, né? Acho que nesse momento as palavras dele nos chamam para a nossa responsabilidade conosco mesmo. Isso é lindo, mas é um pouco cruel, né? Assim, cruel no sentido de chama a nossa responsabilidade. E acho que é legal porque ele também trouxe esse ficar em casa, da gente viver a perda, né? De viver. Na minha cabeça eu tinha muito a pandemia como uma oportunidade, né? Estar em casa, se olhar nesse estar em casa e a partir de então uma oportunidade para se encontrar, mas eu acho que antes da oportunidade a gente vai viver a perda. E até eu quero perguntar para ele agora, quando ele entrar, se essa perda tem alguma coisa de luto, né? Se ela traz um pouquinho esse lugar daquilo que a gente não vai ter mais, né? Assim, eu entendo que a gente pode ter uma vacina, eu entendo que nós provavelmente voltaremos, né, ao nosso cotidiano, mas eu também entendo que nós não teremos mais, de algum jeito, aquilo que nós tínhamos antes. E não sei, me veio essa sensação de luto, né? Da gente estar vivendo uma perda, o luto da nossa ilusão. Seria tão bonito, né? Se a gente pudesse realmente ter matado uma parte da nossa ilusão, porque a gente estaria mais próximo de quem somos. E não sei, foi um insight que eu tive agora. Tô aqui também, né, esperando o Nietzsche voltar e acho que ele tá com alguma dificuldade no retorno. Que bom! Pronto. Consegui. Que legal, Ah, Nietzsche. você não imagina, a tela muito. Nossa Senhora, mil perdões, viu? Houve uma interrupção. Eu não acho que teve interrupção. Acho que foi. A gente precisava desse tempo para criar um fôlego. Tá bom. Ô, Tá Nietzsche, bom. essa vivência da perda, me veio algo na minha mente que eu me questionei aqui, né? Essa vivência da perda é a perda de uma ilusão? É a perda do quê? Essa perda que você falou de estar em casa, né? Que nós perdemos, né? É. Isso a gente perdeu, é uma ilusão que a gente perdeu? Como que a gente nomeia o que a gente perdeu? A gente perdeu interessante o que você falou. A gente perdeu a distração de nós mesmos. Meio que a vida chegou para nós, por essa circunstância da pandemia, falou: para um pouco, para um pouquinho de ficar distraído do sentido da sua vida. Para, segura um pouco, porque agora chegou o momento de você, meio que, sinto muito, ser humano, sinto muito, você dar uma paradinha e começar a deixar chegar em você que percepções, que sentimentos chegam a você a respeito de você na vida, a respeito de você na sua relação com as pessoas,
né? Isso aqui é uma oportunidade. A pandemia é uma desculpa, tá? Cá entre nós, é uma desculpa para, com isso, todos nós, seres humanos, podermos ter algumas percepções a respeito do sentido da nossa existência. Será que vale a pena? Eu acho que é isso que acontece. Pode ter sido vivido por alguns de nós, por muitos de nós. Seria ótimo que pudesse ser vivido por todos nós, né? Seria bom, mas acho que não, né? Não foi isso. O que eu vejo, Nietzsche, é que está todo mundo esperando a vacina e acreditando que após a vacina tudo será como antes. Tudo será como antes, isso Mas mesmo. esse antes já não existe mais, certo? Não existe, exatamente. E isso mesmo, Fábio, bem colocado. Também concordo com isso que você está falando. Também acho que vai haver digamos assim, isto vai ficar em cada um de nós de um jeito que nós ainda antecipadamente não sabemos como vai ser isso, né? Mas que vai provocar uma transformação no nosso modo de sermos e estarmos no mundo, né? No mundo, volto a dizer, vou sempre repetir, no mundo quer dizer o mundo, no sentido geral, os outros, as outras pessoas e nós mesmos, né? A nossa relação conosco mesmos é bem complicada, é bem rica, mas oferece muita consistência também, além da nossa relação com os outros e o mundo. Tá? Ô, Nietzsche, e essa separação desse desconhecimento de quem somos, isso é um fruto da razão, do desenvolvimento da razão, assim, da evolução do homem ter ficado Pode ser. Pode ser, mas é de um uso inadequado e exclusivo de um tipo de razão, né? Entendi. Que é desse jeito. Não é que a razão em si é ruim. Imagina, por exemplo, nós dois aqui estamos de um modo perceptivo, afetivo e racional, né? Uhum. Nesse sentido, a razão está integrada com o restante das nossas possibilidades e das nossas relações, as relações de nós dois, né? E de que também, imagino eu, do que eu, pelo menos, e acho que você também, imagina as pessoas ouvindo, nos acompanhando, né? Eu vejo vira e mexe aí, pessoa, não sei quem entrou. Aqui vem arquiteta Ivana Santos entrou. São as pessoas que estão André, assistindo, são as pessoas que a gente chamou para assistir a gente, o Nietzsche. legal, Então, legal. e Nietzsche, por exemplo, quando a gente fala da construção da nossa morada, né, desse lugar de reconhecimento de quem nós somos, então eu entendo que, por mais que a gente contrate um profissional como eu, o ator principal é quem mora na casa, né? Sim, 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 sim. Então Sim. eu acho que esse é o grande risco do design de interiores, né? Ela pode ser, ela pode falar. Não, fala. Não, estou dizendo que eu estou achando bem legal a sua colocação. Esse é o grande risco, né? Porque assim, eu posso me aproximar de quem eu sou ou me afastar definitivamente de quem eu sou. De quem eu sou, exatamente, exatamente. Eu não sei se isso acontece, né? Eu digo na área de design e arquitetura, né? Que é assim, bola uma casa e fala, nossa, essa casa tem né? Ela é um modo de ser habitada muito, assim, que me cativa, me chama. Eu estou dizendo designer, né? Pode falar isso, Não, né? existe uma construção autoral, né? Existe uma construção É, autoral, uma construção idealizada do que seria o ideal, enfim, ah, né? Existe ah, essa e construção. aí, isso que é interessante,
quem vai habitar essa casa, né? Sabe? É, habitar quer dizer, quem vai viver o hábito de estar lá. Habitar é isso, né? Esta pessoa vai pouco a pouco fazer despertar em si peculiaridades que a casa indica, que a casa sugere quanto a ela como pessoa. Você concorda com isso? Concordo, e na realidade eu ando pensando muito disso, né? Porque eu ando pensando muito sobre escrever sobre isso, que seria na minha cabeça, a minha construção é assim: hábitos e vícios habituais. Ah, Hábitos seria eu estar aberto para conviver com esse espaço, entender o que ele me traz e fazer essa conjunção com o espaço. uhum, uhum. E os vícios habituais são os hábitos que eu trago e que eu quero impor ao espaço, e que aí dá um bloqueio, né? Porque aquele espaço já não É, comporta mais. isso mesmo. É. E Ou como empobreço, e eu empobreço, né? O modo do espaço, eu ter uma relação no mundo, com o mundo, né? Eu empobreço. É, porque assim, perfeito. o hábito, enfim, de um modo muito geral, são essas percepções que a gente tem diárias de troca com o espaço e com nós mesmos, né? Mas o que nunca É, ninguém falou até agora, pelo menos eu não li naquilo que eu absorvi, né, na leitura que eu faço, é de que esses hábitos eles são a todo momento mutáveis, eles estão mudando a todo tempo. uhum. E isso é ótimo que possa acontecer, sabe? Sabe? Num certo sentido é ótimo, porque o hábito que vai mudando e novos hábitos, né? Isso significa também que novas possibilidades de cada um de nós estão nascendo em nós e estão se integrando no todo de nós, sabe? E, Tem e, isso também. e quando Oi. novas possibilidades nascem em nós, eu me reconheço num outro patamar. Eu passo a É me isso, é exatamente isso mesmo. Sabe que também tem uma imagem que dá para fazer com as devidas cautelas, tá? tá. É porque não está muito bem pensado por mim, mas assim, ser no mundo e ser com tudo isso que nós dois agora estamos conversando, nós somos essencialmente nômades de nós mesmos. Gostou dessa? É, Somos nômades, né? O que cria uma questão entre o que é habitar e o que é estar aberto às transformações, né? E de que maneira a casa, um lugar no mundo, pode expressar esses dois aspectos: a segurança de estar em e, ao mesmo tempo, a abertura para estar de um novo modo, né? Sabe? Acho que o nomadismo, por exemplo, que é assim, culturalmente é vivido por muitas pessoas, talvez não sei se aqui no Brasil, mas enfim. cada Aliás, vez mais, né? Não, cada cada vez vez, mais. As novas olha, gerações têm tido esse comportamento, né? Enfim. olha, nem tinha me atentado. Alguns tipos, até, por exemplo, Airbnb e outras modalidades de hospedagem, elas nasceram da observação de comportamentos de nomadismo, Ah, entendeu? olha só. E é Porque interessante, né? Oi, fala, por quê? não, Por quê? não, porque isso, as empresas perceberam que as pessoas não queriam só apenas viajar, mas elas queriam ter a experiência de habitar aquele espaço com os Naquele hábitos, mundo, com os hábitos daquele mundo. naquele Exatamente. mundo. E não numa vitrine, não numa É, vitrine, entendeu? Mas ah, inserido ao meio. E, muito bom, muito interessante isso. Olha só. e as novas gerações, a gente percebe que estão cada vez mais desprendidas desse estar fixo, dessa É, rigidez do estar. isso.
Sem o quê? Sem essa fixidez, acho que essas gerações mais antigas, né, se sentem absolutamente órfãs, né? Se sentem muito inseguras, né, na sua segurança de estar no mundo, né? É isso aí. A própria ferramenta digital, ela traz essa oportunidade de você estar mudando. É que aí tem o uso dela, como você usa, mas a ferramenta te possibilita É, você ser nômade de si mesmo. olha, que bárbaro. Você viver essa amplitude de eus que existe. Né? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Ô Nietzsche, tem eu acho que é o Botton, que é um filósofo, que ele fala assim, que a gente decora a casa, nós somos feitos de muitos eus. Nós somos feitos de muitos eus. E que a gente decora a casa com o melhor eu que existe em nós. Com a nossa maior peculiaridade, para que esse ambiente nos lembre de quem nós somos quando nós estivermos vivendo os outros eus. É isso mesmo? Concordo. É isso mesmo, concordo. Muito bem colocado. Não conhecia essa colocação, mas é bem legal, bem legal. Muito boa. Então é por isso que essa construção da casa vai exigir cada vez mais um olhar de consciência, uma consciência no sentido de que eu trazer um novo consciência no sentido de eu trazer um novo de eu perceber que existe uma possibilidade de um novo hábito e passar a vivê-lo. Isso mesmo, isso mesmo. É isso, eu me integrar a esse modo de habitar. Isso, porque ele me diz respeito e ele abre uma nova maneira de eu poder ser de estar em, né? Eu vejo que eu sempre uso o estar em, ser em. Com isso eu estou sempre dizendo assim, eu sou sempre, o tempo todo, uma abertura para. Tá? Um existir. Tá? Que é o existir. O existir. Eu existo o tempo inteiro. Eu existo, isto é, eu estou me relacionando o tempo todo. Né? Tá? E isso é fundamental dentro da abordagem fenomenológica. Tá? Ô, Nietzsche, você como um estudioso do Bachelard, quando ele traz essa relação do serem e do estarem com a casa, com essa construção com a casa, conta um pouco para a gente disso. Só um pouquinho, não o livro todo. Pois é, eu estou rindo, mas sabe, essa sua pergunta, que é uma pergunta, né, que pode ser feita mesmo, né, ela provoca risadas no sentido da riqueza e complexidade do que se pode dizer, né? E de outro lado, é assim, eu falo, não, mas do que eu vou falar? Não, eu sei o que você vai falar. Por exemplo, nós, como construção contemporânea, nós nos livramos do sótão e do porão. O Bachelard, gente, ele faz uma construção da casa. Ô, Nietzsche, eu vou falar do Bachelard, mas você me corrige porque você sabe, né? Eu sou um tosco do Bachelard, né? Mas o Bachelard ele faz uma construção da casa, né? E ele faz ele faz um paralelo entre o que nós somos e a construção de uma casa, e de que as casas têm sótão e têm porão. Né? Entendendo que tem partes de nós que nós desconhecemos, e ele usa esses compartimentos da casa para falar sobre nós. Né? Como sociedade contemporânea, nós nos livramos do porão e do sótão. Isso reflete um pouco o que nós fizemos como... nós não queremos saber um pouco do nosso lado inconsciente e subconsciente. Reflete isso na construção, nas nossas habitações? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que reflete literalmente na forma como a arquitetura pode se direcionar para isso, né? Mas também reflete porque isso que o Bachelard propõe como imagem, está valendo tanto na literalidade das casas, com porão, piso térreo e
de sótão vale tanto para isso quanto para quaisquer habitação que, por exemplo, é muito predominante, eu acho, atualmente nós morarmos em apartamentos, quer dizer, num nível só, né? Mas a imagem do porão e a imagem do sótão pode estar presente no apartamento na medida em que abrigamos em nós, no nosso existir, o modo de ser que o porão provoca e o modo de ser que o sótão provoca, para além do piso térreo, que é o piso da cotidianeidade, é da horizontalidade, né? Que é o cuidar do dia a dia, né? Digamos assim, né? E das coisas já de alguma maneira estabelecidas. O porão ele fala, né? Tem um trecho dele, acho que é no capítulo 1 mesmo. Ele fala: para o porão sempre se desce, não tem. É muito interessante isso. E para o sótão sempre se sobe, né? Isto é, tem um modo de nós sermos porão que nos obriga a abrirmos mão da onipotência, tanto do sótão quanto do piso térreo, sabe? É abandonarmos essa onipotência e nos entregarmos ao não determinável sempre, que é a escuridão, né? Eu não tenho uma visão antecipada, quer dizer, na verdade, eu só posso ter uma percepção quando eu me aproximo de algo no porão, né? Eu não tenho uma visão panorâmica de um porão, né? E no sótão também exige de mim uma sofisticação na elaboração da minha existência, sabe? Como ele fala, o sótão, com o modo pontiagudo, com a imagem, né? Pontiaguda do telhado, aponta para o céu, isto é, aponta para a transcendência da minha existência. A minha existência é minha, né? Mas ela tem como caminhar próprio dela um ir além de mim, né? Ela exige que eu me permita ir além de mim. Isso. Boa, Fabio. É isso aí. E o porão seria eu ir em busca de mim numa zona que eu não conheço em mim? Exatamente, que eu não conheço. Isso, que de início, faz parte de mim, mas eu não sabia. Nietzsche, e tomar consciência é entrar nesse porão ou não? Sim. Eu posso simplificar assim? Eu entro em contato com o inédito em mim. Então, Gostou dessa? Esse porão que é escuro e que traz um medo para a gente, na realidade, ele pode ser o nosso maior amigo. Exatamente, porque ele pode nos enriquecer quanto a uma sugestão de ser, sabe? Nós mesmos, né? Ele fala: ó, vem cá, ó, você também é esse aqui, ó, você tá vendo? Você gosta de fazer isso, você gosta de viver aquilo, sabe? Claro que isso pode ser assustador, né? Porque atinge aquilo que já foi estabelecido como sendo eu mesmo, que eu me assumo como sendo eu mesmo no meu cotidiano e nas minhas relações horizontais, né? Sabe? Mas o sótão também é sofisticado, porque ele exige uma elaboração para além, assim, do sentido da minha existência, tendo o porão que eu posso visitar, mas visito, integro em mim aspectos do porão, mas pela própria natureza de ser do porão, o porão não esgota suas possibilidades de revelação. Claro. Sabe? Sempre tem nichos absolutamente assim inacessíveis, inesgotáveis, sabe?
Então, mas assim, nós podermos ter uma existência madura é conseguir ser a cada momento, mesmo sabendo que esse poder ser nosso é uma maneira real, concreta, mas não única. É provisória e é também a possibilidade de, conforme eu vou sendo eu mesmo agora, tal como eu posso ser agora, isso abre caminho para mim receber novas possibilidades de ser. Né? Enfim, gozado, né? Nós estamos. Eu não imaginava a gente ficar falando tudo isso, viu? Mas é tudo a partir do Bachelard também. Né? Tem a fenomenologia, mas tem uma fenomenologia que o Bachelard me convida, sabe? Ele tem uma reflexão. Você vê pelo texto, né? Por exemplo, para aqueles que não conhecem, nós estamos falando do livro A Poética do Espaço. Né? É um texto que aparentemente é, digamos, uma reflexão, explicação, né? Ele não é um texto poético, mas ele é poético. A elaboração é incrível Não, dele. É incrível. Ele é poético porque eles nos chamam para lugares que são conhecidos e tão desconhecidos, né, Nietzsche? Porque exatamente. Como pode? Você escuta e você fala, é isso mesmo, mas é desconhecido total. Então, e com isso ele realiza aquilo que nós, bem no comecinho da nossa conversa, fizemos e constatamos, ele realiza aquilo que é o lugar da poética. A poética é um oferecimento a todos os homens que diz assim, olha, o mundo também é isso. Né? Olhem para isso. Vejam que ecos isso pode provocar em você. Claro que não vai provocar em todo mundo, porque naquele momento, para essas pessoas que não ficam indiferentes ao discurso poético, existencialmente, elas estão num outro momento. Não estão nem no momento superior nem inferior, mas é um outro momento em que especificamente esse discurso poético ele não tem repercussão, né, com aquela pessoa. Tá? Perfeito. É isso Bom, aí. Nietzsche, vou encerrar nossa conversa aqui. Já? Já. Poderíamos ficar falando... Nietzsche, me conta uma coisa. Existem os grupos de filosofia? Eles estão... Não? Não, por enquanto não. É só querer. Olha, grupos assim, ó. Quer dizer, eu vou já colocar falando assim, qual é o grupo que eu proponho ter? É o próprio Bachelardzão, né? A poética que você conhece, a Poética do Espaço. A Poética do Devaneio é uma outra obra dele bem legal. É bem um pouquinho depois da Poética do Espaço, né? E também pode ter grupos de fenomenologia existencial, né? Sabe? E esse tipo de conversa que nós tivemos hoje, né? Em que você permitiu que eu pudesse integrar a fenomenologia com o Bachelard, com o mundo e tal, achei ótimo, com a arquitetura de um modo geral, né? Achei bem legal. Bom, gente, estamos todos convidados a fazer um grupo com o Nietzsche. Vamos conversar para fazer isso acontecer. Tá. Nietzsche, isso tudo é gravado, né? Foi gravado. Né? Eu vou te passar isso. Vou te passar. Legal. Tá bom, Fábio. Isso tudo é gravado. E, Nietzsche, eu quero te agradecer. Espero que você tenha tocado todas as pessoas que nos assistiram e vão nos assistir, né? E que na área da arquitetura e do design as pessoas percebam que isso não é só isso não tem só uma dimensão física. Isso tem uma dimensão de integração com várias possibilidades de nós sermos. Que essa é a grande construção. A gente não constrói uma casa só com tijolos e massa, enfim.
mas a gente constrói nas nossas várias dimensões. Obrigado, Nichan. Obrigado, pessoal. Obrigado você também. Tchau, tchau. Muito obrigado a você e a todos aí. Tá Tá bom. Um abração. Tchau, Tchau. Até mais.